Então hoje eu quero ler um texto com vocês, é a primeira ministração de 7. Eu quero ler Ezequiel capítulo 37, no versículo 1. E é baseado nesse versículo que eu quero dar a primeira palavra, ministrar o primeiro entendimento e orar a Deus para que essa verdade entre em você. Que assim como quando eu falo também sai aqui o sopro, né? Porque por isso que a palavra tem poder, porque ela sai do vento também. Assim eu creio que Deus vai oxigenar você, vai trazer esse fôlego a partir dessa palavra. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olhe bem, veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de onde? Igreja, de onde que Ele ficou? No meio de um vale que estava cheio de ossos. O tema de hoje é esse: havia um vale, havia um profeta, levantou-se um exército. Vamos falar junto agora? Havia um vale, havia um profeta, levantou-se um exército. É porque hoje de manhã eu acordei bem cedo. Olha que loucura, eu acordei com essa frase: havia um vale, havia um profeta, levantou-se o exército. E claro, não dormi mais, né? Aí eu comecei a escrever essa mensagem e eu por isso quero muito que você visualize essa frase. Porque é uma história que eu vou contar a você. É uma realidade que aconteceu em Ezequiel 37. Mas que é importante você entender essas três frases, essas três palavras, ou três frases. Primeiro um vale, depois um profeta, depois um exército. É um caminho que Deus quer nos levar, é um entendimento que Deus quer trazer a você. Então eu volto a dizer para você, o que move muito as nossas decisões, querido, é a dor ou o prazer. Às vezes nós conseguimos, pela busca de ter o prazer, o conforto, uma coisa boa na vida, você trabalha mais. Mas às vezes o prazer, a busca pelo prazer não é o suficiente. Mas a vontade de não ter a dor, a fuga da dor, lhe faz tomar uma posição de você alcançar um propósito na tua vida. Então há uma força por trás de todo o comportamento humano. Toda vez que você vê alguém fazendo algo, pode acreditar que existe um motivo por trás. E porque muitas vezes nós perdoamos pessoas, porque você vê claramente que a motivação não era ruim, mas às vezes a realização não foi boa. É claro que ao contrário também acontece. Com frequência eu ouço tanta gente falar que quer mudar de vida, ele quer tomar algumas decisões na vida, mas eles não conseguem obrigar-se a ir até o fim, não conseguem. Eles não conseguem de fato tomar uma decisão e dizer: olha, eu vou vencer essa área da minha vida, eu vou perder peso, eu vou conseguir pagar essa dívida, eu vou cuidar da minha saúde, fazer check-ups, e vou manter uma sequência de cuidado, eu vou manter a minha fé cristã ativa, ter uma vida devocional, não vou faltar ao culto, eu vou manter algumas rotinas. Por que algumas pessoas, elas começam, mas elas não conseguem permanecer? A razão é muito simples, elas tentam mudar o comportamento, que é o efeito, mas elas não mudam a causa que está por trás. Então nós lutamos muito para mudar o comportamento, mas não mudamos a causa. Quem está aí, diga amém. E aí a sua luta sempre ela vai ser frustrada, porque você está tentando emagrecer e você quer mudar o comportamento, mas você não trabalha na sua causa. Você não muda a sua mentalidade, você não muda a maneira que você vê a comida. Você às vezes, como eu te disse, quer ter uma vida cristã mais próxima de Deus. Você está decidido, você não quer terminar esse ano do mesmo jeito que você entrou. Você quer que alguma coisa aconteça a partir da tua casa, da tua vida. E só que às vezes você está olhando só o seu comportamento. Você não está olhando os motivos, está olhando as causas, que a gente poderia chamar até mesmo de raiz, né? Então agora que a gente está aqui nesse texto falando sobre um vale, o vale, querido, é o maior professor que existe, é a melhor escola que existe, se chama Vale. Qual é o nome da nossa escola? Esse é o nome da nossa escola. Nós não queremos estar nela, mas talvez seja a escola que mais nos ensinou e ativou o nosso profético, ativou a nossa fé, ativou a nossa vida quando estávamos passando por um vale. Eu tomei esse texto do profeta Ezequiel, porque eu não vi nenhum texto mais tremendo para abrir essa campanha do que esse. Porque ele fala que há um vale, há um profeta, levantou o seu exército. Vamos falar juntos?
havia um vale, havia um profeta, levantou-se um exército. Quer dizer, você vai ver que está aqui exatamente o cenário pronto da minha vida, é o cenário pronto da tua vida, é o cenário pronto que nós vamos mergulhar por esses dias, recebendo essa palavra e entendendo que assim como o profeta Ezequiel, ele no meio do vale teve uma visão, e ali Deus começou uma reviravolta na vida dele. Irmãos, eu creio na Bíblia, eu creio que ela é atualizada, eu creio que ela é atemporal, eu creio que esse texto não ficou lá para o Antigo Testamento, eu creio que esse texto está vivo hoje aqui na tua vida, que ele tem força, ele tem poder para te levantar, ele resgata a gente da condição que a gente está. Então quem estiver no vale, Deus vai soprar um vento nesse vale, Deus vai soprar um fôlego novo nesse vale, para te levantar, querido, para te acordar, para tirar você que está respirando por aparelhos, que está respirando com oxigênio colocado na boca direto, porque não está conseguindo olhar a vida e olhar a saída para ela, olhar a resposta para a vida, olhar resultados para a tua vida. Para muitas pessoas, o medo da perda é muito maior do que o desejo de ganhar. Isso é verdade, sabia? Algumas pessoas tomam decisões não porque querem ganhar, mas porque têm medo de perder. E a única motivação que move o coração dela é o medo, e não a vontade. E quando você está vivendo pelo medo, você nunca consegue sair de onde está, porque você tem medo de ousar, você tem medo de passar o limite que você está, você tem medo de investir, você tem medo de acreditar em pessoas, você tem medo de entrar no novo projeto. Então aqui é fato de que muita gente, na verdade, só mudou mais pelo medo da perda do que pela vontade e desejo de ganhar. Mas o entendimento, querido, dessa série, dessas palavras, é de brotar no teu coração novamente o prazer da vida, de ganhar, de romper, de ser cabeça, de poder cumprir, quando diz na palavra que nós reinamos em vida, irmãos. Nós reinamos em vida. Deus te dá autoridade para reinar em vida. Então aqui você descobre o quê? As frustrações, as tentativas, que normalmente todos nós já realizamos na nossa fé cristã, na nossa vida, antes até de aceitar Jesus, elas foram responsáveis para que a gente pudesse ter esse medo da perda. Por que uma pessoa pode experimentar a dor e não mudar? Pensa nisso. Por que mesmo assim, se a dor e o prazer são os dois motivos de alguém tomar atitude, por que alguém mesmo passando pela dor não muda? A resposta é muito simples. É porque ela não experimentou a dor suficiente ainda. É porque a dor que ela experimentou não é ainda o suficiente para fazê-la mudar. Porque como que pode alguém passar por uma dor, ele passar por uma enfermidade que pode matá-lo, ele não muda a alimentação, não muda a vida dele, não dorme mais cedo? Como que pode ele ter passado quase na beira da morte e ele não toma atitude? Quem está aí, diga amém. Mas isso em várias áreas da vida. Uma dor financeira do mesmo jeito, que você chegou no teu limite e você conseguiu vencer. E depois que você venceu, você está entrando para o mesmo buraco de novo. Agora, como que pode alguém ter sofrido tanto? Para mim, querida, a resposta está clara. É porque ele não sofreu o suficiente ainda. Você quer sofrer mais? Fala aí, vamos lá, você quer sofrer mais? Eu também não quero. Eu também não quero. Então por que nós buscamos hoje um novo fôlego? O que nós queremos? Senhor, me traz um novo fôlego. Dá-me, Senhor, a vontade novamente de acreditar nas pessoas, acreditar no Senhor, acreditar, enfim, eu quero esse novo fôlego. Porém, a gente precisa considerar de que o prazer ou a dor é o que pode motivar você. Agora, tem um momento que a dor, ela é tua amiga, tua aliada. Sabe qual é? É aquele momento que você fala assim, chega. Quem já passou por isso? Pronto. Esse é o momento que a dor é tua amiga. Ela é a tua aliada. É aquele momento que você fala, sabe o quê? Basta. Basta. Você chega uma hora que você fala, basta. Basta. Esse basta aqui que é? Você vai dizer, não, eu não vou de novo. Eu vou cuidar da minha saúde. Ou não, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar do meu casamento. Eu vou cuidar dos meus filhos. Basta. Eu não vou ficar buscando e encontrar, tentar achar sempre uma desculpa para os meus insucessos. Eu vou assumir a minha responsabilidade. Amém, igreja? Essa é uma hora que a dor faz bem. É a hora que ela pode ser um grande aprendizado para você. É o vale que a gente passa e que ele pode tornar você
uma pessoa muito melhor. É a hora que a pessoa fala, isso não vai mais acontecer. E tem gente, querido, que quando fala, nesse momento da alta dor, ele fala e realmente acabou. Ele diz, isso não vai mais acontecer na minha vida. Isso não vai. Por quê? Porque ele percebeu que não depende dos outros, depende dele. Depende da atitude dele. Que não adianta ele ficar tentando agradar todo mundo e estar só na pior cada vez mais. Então chega uma hora que ele vai desagradar as pessoas, mas ele vai viver melhor. Quem está aí, diga amém. Vai viver melhor, porque ele vai dizer não, ele vai aprender uma palavra mágica, poderosa e ungida, chamada não. Qual que é a palavra? Então treina aí, vamos lá, 1, 2, 3. Quantas vezes que você vai ter que aprender, querido, a dizer não para algumas coisas, para você mesmo e para alguns amigos, que está lhe chamando, que está alguma coisa, você fala, não, não posso. Eu estou cuidando das minhas finanças esse mês, eu vou pagar primeiro tudo, eu não posso. Não, eu não posso, porque eu tenho uma célula hoje, eu decidi que eu não vou desistir mais da minha célula, eu não posso. É o não para dizer sim para Deus, para dizer sim para os projetos que Deus tem para a tua vida. Então é o momento que o vale, que a dor, ela se torna o seu companheiro. Uma grande descoberta que temos é que ajudar os outros em sua miséria ajuda a aliviar a nossa própria miséria. Isso é uma descoberta fantástica, querido. Se você já está nesse nível, eu diria que você está bem para começar hoje. Mas se não está, aprenda que cuidar da miséria alheia ajuda a você entender a sua própria miséria. E você vai descobrir como que isso vai lhe fortalecer. Quem está aí pronto para ouvir toda essa palavra, dá amém. A primeira coisa que eu quero falar, são só 3, você deve ter percebido. Na primeira delas, havia um vale. Vamos falar juntos? Porque essa é a base dessa verdade, dessa mensagem. Havia um vale, havia um profeta, levantou o seu exército. Um exército aqui, querido, perdeu uma batalha. Deixa eu fazer um paralelo para você antes de contar aqui essa parte minha. O texto que eu li apenas o versículo 1, todos os próximos versículos, ele conta a visão que o profeta Ezequiel teve do vale de ossos secos. Na teologia fica se discutindo se foi uma metáfora, um sonho, uma visão ou uma realidade. A questão é que isso não importa quando você vê o resultado. A verdade é que Deus estava falando sobre a casa de Israel, estava falando sobre a nação de Israel. E o que eu tenho no meu entendimento é que foi real o que aconteceu aqui. O que acontece é que o profeta entra num vale, ele é levado por Deus a um vale, esse vale conhecido como Vale de Ossos Secos. Ali um grande exército um dia teve uma batalha e perdeu essa batalha. Talvez não apenas tenha ossos de um só exército, mas de 2, mas claro que um deles perdeu a batalha. E nesse vale, onde um grande exército perdeu a batalha, aqueles corpos, eles ficaram de uma maneira de tantos anos que ficaram apenas os ossos. Esse profeta então começa a andar no meio dos ossos. E ali você descobre que um exército perdeu a batalha. Várias histórias foram interrompidas aqui, vários sonhos foram cancelados aqui, o fôlego de todos acabou aqui. Então essa história tem muito a ver com a possibilidade que a gente está vivendo. Um exército perdeu uma batalha, várias histórias foram interrompidas, vários sonhos foram cancelados, o fôlego de todos acabou e ali morreu um monte de gente. Ali havia um exército, mas agora você está vendo, havia um vale, havia um profeta, levantou o seu exército. Só que esse vale é o lugar onde o profeta anda nesse meio. O profeta Ezequiel, ele anda no vale entre os ossos secos. Ele tem uma palavra de Deus. Qual que é a palavra? Profetiza. Qual que é a palavra? Fala mais alto. Ele recebe essa palavra de Deus. Ele está no meio de um vale, ele olha toda essa situação ao teu redor, e Deus fala com ele, libera a palavra, profetiza. Libera, é como se ele falasse, vai vir um sopro, então comece você a falar para o vento vir sobre este lugar. Então veja que enquanto a Bíblia fala, enquanto ele profetizava, ele ouve, veio um ruído, veio um barulho de ossos batendo em seu osso, cada osso procurando o seu osso. Então a cena é essa, querido, os ossos estavam misturados, o osso do fêmur, o osso do braço, o osso da costela, estava tudo espalhado, não estava tudo arrumadinho. Os corpos não estavam todos eles esqueleto, cada osso encontrado, não. Os ossos estavam misturados em todo lugar. Quando a palavra de Deus diz que a profecia entrou, os ossos começaram a bater, cada um procurando o seu osso.
cada um se encaixar no seu corpo, cada um encaixar no seu lugar, e aí tem um ruído. Você imagina o barulho que deu, um exército inteiro, milhares de ossos batendo um ao outro, na frente do profeta, tentando encontrar cada osso o seu osso. Então até aqui todo o exército, ele foi estabelecido. Só que faltava fôlego. Faltava o quê? Fôlego. Aqueles ossos se encontraram, mas ainda faltava fôlego, faltava o ruach, o espírito. Porque aqui eu já aprendo uma coisa rápida nesse texto, que eu posso até encontrar o meu lugar, eu posso encontrar o meu ministério na igreja, eu posso encontrar o meu propósito de vida, mas se eu não tiver entusiasmo, se não tiver centelha, se não tiver alegria, de nada vai adiantar. Você pode estar envolvido no ministério dessa igreja, mas não está feliz, porque falta fôlego, falta centelha. Cada osso encontrou o seu osso. O que é isso? Unidade. É onde o corpo está pronto para poder se transformar no exército. É quando uma igreja, querido, cada um encontrou o seu lugar. O líder de célula, o diácono, o louvor, aquele que ora pelos enfermos, aquele que visita, aquele que ensina. E aí você tem dezenas e dezenas de pessoas trabalhando. Só que quando cada osso encontra o seu osso, falta o quê? Fôlego. Às vezes você já tem um ministério, mas não tem mais fôlego. Aí você diz, não é isso que Deus quer me usar. Não, Deus quer te usar nisso, é que você não tenha fôlego. O lugar está certo, mas não tem centelha. O lugar está certo, mas lhe falta alegria, lhe falta entusiasmo. Tem alguém aí? Diga amém. Então o que é importante você entender, que aqui está se formando esse grande exército. Agora olhe bem, qual é a sua necessidade, qual a sua profecia, qual é o seu propósito? Porque respirar de novo é encontrar o seu vale, é saber que eu e você temos um vale. A necessidade, irmãos, você já tem. Então você já começou bem já essa série. Porque se você tem uma necessidade, logo virá a profecia, e logo depois virá a resposta divina. Então você só precisa de uma coisa, de um vale. Fale comigo, eu preciso de um vale. Você precisa de um vale, você precisa de uma necessidade, você precisa de algo palpável. Você precisa entrar aqui hoje dizendo, Deus, eu tenho essa causa. Porque se você não tem uma causa, querido, você nem vai querer voltar aqui. Você precisa ter uma causa, precisa ter alguma coisa que você vai pautar e dizer, Senhor, eu creio que nesses dias que eu entrar aqui, essa minha causa, ela vai receber um fôlego do céu, que ela vai ser tomada novamente. Quem está recebendo aí já, meu amado? Então aqui você descobre o quê? Qual é a tua necessidade, qual a sua profecia, qual é o seu propósito. Por quê? Havia um vale, havia um profeta, levantou o seu exército. Então aqui você tem uma causa, que é uma necessidade, você tem uma profecia e você tem um propósito. O exército é o propósito. Respirar de novo então é isso, é encontrar sua profecia, é descobrir o seu propósito. Seu vale, querido, é sua história que aponta para o seu passado. Sua profecia é seu propósito que aponta para o seu futuro. Deixa eu te falar de novo. O teu vale, querido, significa o quê? Tudo aquilo que aponta para o teu passado, que é o teu histórico. A tua história quem decidiu foi você, mas o teu propósito quem decidiu foi Deus. Então entenda uma coisa na tua vida, as pessoas sempre vão acessar a tua história, mas Deus sempre vai acessar o teu propósito. Quando alguém olha para você, ele olha a tua história, mas quando Deus olha para você, ele olha o teu futuro, ele olha o teu propósito. Por isso quando Deus fala algo com você, você não acredita. Por que você não acredita? Porque você vê na tua história de vida. Você olha a tua história de vida e fala, Senhor, eu não tenho condições disso. O que o Senhor está falando para mim, o Senhor não conhece de onde eu vim, o Senhor não sabe que família que eu nasci, o Senhor não sabe a informação que eu recebi, o Senhor não sabe a condição financeira que eu tenho, o Senhor não conhece a minha saúde. Não, querido, Deus, Ele não olha a tua história, Ele olha o teu propósito. Então o teu vale é o teu passado, o teu propósito é o teu futuro. Amém, igreja? Então olha esse texto e você começa a entender por que o profeta teve tanta força e tanta autoridade para mudar aquele ambiente. Então olha bem, presta atenção nessa frase. Você precisa de um vale, você precisa de uma profecia, você precisa de um propósito. Vamos falar juntos? Você precisa de um vale, você precisa de uma profecia, você precisa de um propósito. Então isso que você precisa nesses dias. Você precisa dessas três coisas para se enquadrar dentro do que o Espírito Santo vai mover sobre a tua vida. Só que a primeira não é difícil para ninguém. É difícil ter uma necessidade aqui? Acho que não, né? E se você não tiver, irmão, pega de alguém da tua casa. Então pega de um filho, da mãe. Pega de alguém, filho da mãe não, né? Pega do filho ou da mãe, né?
O fato, querido, é que a gente tem que acessar algo. Não dá para ficar aqui aleatório. Ah, não, eu vou vendo o que Deus vai falar. Não, pense em algo. Põe algo em relação ao Senhor. Quando você vier ofertar, escreve no envelope. Irmãos, toda vez que me entrego os envelopes com pedidos de oração, eu leio cada um deles. Cada um deles. Acesso ali, peço a Deus e clamo. Quando você escreve ali, não ficou em vão não, querido. Tem intercessores orando por você. Então você tem que ter uma causa, um clamor, algo que possa acessar os céus. Pois se você tem uma necessidade, você tem uma profecia e Deus levanta a provisão. Então você percebe que tudo está ligado a esse princípio. Havia um vale, havia um profeta, levantou-se um exército. Vamos falar juntos? Havia um vale. Então o que significa isso? Que se você tem uma necessidade, você tem uma profecia, Deus levanta a provisão. Então é o mesmo processo. Assim como o profeta, ele desce no vale, ele profetiza e o exército levantou, você tem uma necessidade, você tem uma profecia e Deus entra com provisão na tua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí. Agora olha essa outra frase. A sua profecia só vai se revelar no vale e seu propósito só vai se cumprir na sua profecia. Deixa essa frase aí. Olha bem, querido. A sua profecia só vai se revelar onde? No vale. Porque o vale, querido, o lugar da necessidade, o lugar da minha dor, é a maior escola de profetas que existe. É o lugar onde provoca o poder que está dentro de você. Eu não estou dizendo que eu quero que seja assim. Eu estou dizendo que a Bíblia que eu leio, ela me faz entender com clareza que o momento que você pensa que tudo está tudo desorganizado, está tudo pior, está tudo ruim, que não dá para suportar, essa é a escola que está formando você. Essa é a escola que está levantando você. Tem alguém ouvindo aí, meu amado? Essa é a escola que vai preparar você para você enfrentar os desafios no futuro. Apóstolo, mas eu tenho desafio do presente. Amado, lembre-se, as pessoas olham a tua história, mas Deus olha o teu propósito. Porque a tua história tem a ver com as tuas escolhas. Propósito tem a ver com as escolhas de Deus. A tua história tem a ver com o teu passado. O teu propósito tem a ver com o teu futuro. Então quando Deus te prepara, Deus não está preparando você para o teu passado já foi. Deus, Ele sabe o que virá no teu futuro. E Ele sabe que tem portas que vão se abrir, Ele quer te preparar para cada uma delas. E que antes de você subir um monte, você vai descer nesse vale. Não é uma questão que eu escolhi, que você escolheu. E na minha mensagem, querido, eu não quero pregar nenhuma teologia do sofrimento. Não é isso que Deus está me ensinando aqui. O que Deus está dizendo é que mesmo no vale você está no controle. Você entendeu ou não? Mesmo no vale você está no controle da situação. Deus lhe põe num lugar profético. Deus lhe dá autoridade para mudar ambientes, meu amado. Quando você profetiza, até osso vai bater em osso para se encontrar, para cumprir a palavra de Deus na sua vida. Essa é a verdade. Pode dar uma salva de palmas de novo ao Senhor. Essa é a verdade. Então não adianta. A sua profecia só se revela no vale, porque é um ambiente da maior sensibilidade que nós vivemos. É o lugar onde nós estamos com ouvidos aguçados. É o ambiente onde você está ali proativo, esperando algo de Deus. É um lugar de expectativa, e o nível da minha expectativa define o nível dos meus milagres. Então eu começo a perceber, querido, que às vezes a dor se torna nossa amiga, se torna nossa aliada, para que a gente compreenda esses desígnios de Deus. Porém, o propósito de Deus não é que você permaneça, o quê? Ou seja, seu vale é a fonte para a sua profecia. Fale comigo, o vale é a fonte da minha profecia. Então, sem vale, sem profecia. Sem profecia, sem propósito. Sem propósito, sem felicidade. Você quer ser feliz? Então aprenda que quando você está aqui no vale, você está no caminho. Só que você não nasceu para morar no vale. Você nasceu, querido, para passar pelo vale. Se você passar pelo vale, Ele segura na tua mão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Não terei medo algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Porque Ele está com você.
Então, quando eu começo essa trajetória, então eu estou começando agora sim, talvez uma nova jornada. Você já teve outras, mas uma nova jornada, que o final dela é exatamente no ambiente da tua felicidade, da tua conquista. Só que a fonte de tudo começa com a profecia no vale. Mas se não tem profecia, não tem propósito. E se não tem propósito, não tem felicidade. Você só precisa de uma necessidade. Aí você vai ter a profecia. E a profecia, ela vai trazer um fôlego novo, ou ela vai fazer esse fôlego se revelar. Você vai encontrar ar onde você achava que não tinha. Você vai encontrar fôlego e esperança onde você achava que não tinha. A profecia, querido, que a gente tem nesses dias, inclusive o projeto dessas quartas-feiras, ele vai praticamente finalizar em um projeto lindo chamado Fôlego. O Fôlego é a nossa festa dos tabernáculos, dia 20 de outubro, em 2 celebrações. Não é apenas um dia que você, claro, todo culto já é importante, mas eu estou gerando muita expectativa de que esse vai ser uma manhã e noite, querido, que Deus, Ele vai trazer um fôlego novo sobre todo o nosso ministério e direções proféticas, porque, como eu lhe disse, Deus não acessa o teu passado, mas assim o teu futuro, e Deus vai trazer um fôlego novo nessa festa. Dá uma salva de palmas, porque vai ser o domingo que Deus escolheu. Eu sei que você já vai estar aqui, mas não é só estar, esteja com expectativa, porque eu creio, querido, que aqui Deus vai consolidar esse entendimento, esse renovo. A segunda coisa, havia um profeta. Vamos falar juntos? Havia um profeta. Então, primeiro, havia um vale. Segundo, havia um profeta. Irmãos, esse é um profeta que nos leva a navegar em 2 mundos. O profeta Ezequiel é um profeta fantástico. Claro que todos são, mas se apaixona por ele quando você descobre que ele consegue acessar 2 mundos em todo o tempo da vida dele. Ele, se alguém estivesse olhando para ele, vai dizer para onde que ele está olhando, porque ele conseguia ver esse mundo, ele considerava a realidade do agora, mas ele ficava o tempo todo ligado no sobrenatural. Amado, ele entra numa dimensão, mas a questão não é essa, é como ele estava e ele consegue olhar em outra dimensão. Então aqui você descobre que onde as suas visões se misturam com a realidade. Aqui não é loucura não, querido, mas quando você tem essa perspectiva espiritual, você começa a ver a vida de outra maneira. Porque ele olhava o ambiente que ele estava de derrota, mas ele olhava Deus assentado no trono vitorioso. Então, ao mesmo tempo que eu estou vendo a minha realidade, eu estou celebrando pela minha vitória. Tem um crente para dizer amém, meu amado? Mas isso não é loucura não, é possível você viver assim. Quando você tem a palavra no teu coração, você libera a palavra em ambientes que você nem imagina, e você muda realidades imediatamente. Então aqui você descobre que ele tinha essa capacidade, que era maravilhosa. Então aqui Ezequiel me ensina uma coisa: não deixe que aquilo que parece ser em sua vida controle o que Deus diz a seu respeito. Ele me ensina exatamente esse princípio aqui. Eu vou lhe dizer por quê. O ambiente que ele estava, o ambiente que ele estava morando, o lugar que ele acessava, e ele mostra para mim que eu não posso deixar que aquilo que parece ser controle o que Deus diz a meu respeito. Porque parece ser, porque tudo aquilo que você diz que é definitivo, não é definitivo, querido. Não é definitivo. Uma coisa que eu aprendi, que problemas acabam, vales acabam, angústias terminam, meu amado, porque Deus é conosco, Ele te levanta, Ele te ressuscita, Ele te restaura, Ele te abençoa. Eu já vi pessoas, eu citei há dias atrás aqui no culto, um líder que chegou para mim e falou: amanhã minha vida acaba. Passou 15 dias, chegou aqui todo cheiroso, bonito, falei: a vida acabou? Ele: não. Deus entrou na minha história. Eu falei: eu já sabia, mas você estava tão convicto a vida ia acabar amanhã, eu não atrapalhei você, né? Eu deixei você acreditar tanto que ia acabar, mas eu estava convicto que Deus ia entrar com provisão, que Deus ia mover na tua história. Deus não vai deixar um filho dele, meu amado, ficar no sofrimento, na vergonha, na humilhação. Deus não te criou e não te salvou para isso não. Vai acabar. Deus entra com provisão na tua história. Pode celebrar por isso, amado. Glória a Deus. Um pouco que você já aprendeu aqui em algumas escolas nossas, ou já leu a Bíblia sobre o exílio da Babilônia.
Você sabe que estar dentro do exílio, na cidade da Babilônia, já era horrível para o povo de Israel. Mas Ezequiel, querido, ele não teve essa graça. Ele ficou no campo de exilados, era um campo de refugiados, um lugar onde não era um ambiente muito cheiroso, era mal cheiroso, um ambiente de muita pobreza, um ambiente, querido, onde as pessoas elas estavam expostas ao esgoto de céu aberto, era um lugar muito ruim. E Ezequiel, que a história dele é interessante, porque Israel havia sido capturado por Nabucodonosor, e o povo de Israel foi então preso, depois de 3 entradas da Babilônia em Israel, a primeira, a segunda e a terceira. Em cada uma delas, ele faz uma ação, e na última ele destrói o templo. A do meio, por exemplo, ele leva 1000 jovens, e um deles era Daniel e os seus colegas, que foram levados para o exílio. Só que Ezequiel, ele era filho do sacerdote. Quem está aí, diga amém. Ele era filho do sacerdote de Israel. O que significa isso? Que depois do rei, em algumas vezes até ele tinha mais autoridade do que o rei, porque o sacerdote em transições, ele era o homem mais importante do país. Ezequiel, ele era sucessor do seu pai, só que ele podia assumir o governo com 30 anos, ou seja, ele não podia ser sacerdote antes dos 30 anos, que é a lei de Israel. Por isso Jesus, ele só começou o ministério dele com 30 anos. Isso é fato, ele começa ali com 30, porque ele só poderia assumir o sacerdócio do seu ministério com 30 anos. Agora Ezequiel, ele é levado para o exílio exatamente nessa idade. Então ele estava no auge da vida dele para ser um homem muito importante. Eu já citei essa história aqui, outra vez aqui nesse púlpito, mas só para você se lembrar. E ele mesmo, ele estando na pobreza, mas ele tinha uma profecia, ele tinha uma palavra, ele era um sacerdote de Deus. Mas o povo de Israel agora no exílio não tinha possibilidade de ter qualquer coisa, comida, nada. E naquele ambiente, Ezequiel, ele tem uma visão. Ele tem o quê? Uma visão. E essa visão é tremenda, porque a principal missão de Ezequiel era mostrar para aquele povo que estava exilado, que apesar das circunstâncias serem difíceis, Deus continua no comando. Então ele está no meio do povo, naquela pobreza. Ele poderia reivindicar a posição dele e dizer: meu pai era o sacerdote, mas ele não fez isso. Ele assumiu a voz profética, andando no meio daquela lama, esgoto a céu aberto, e ele dizia: gente, vocês estão vendo uma coisa, mas esse não é o fim. O fim é o Senhor que vai entregar para nós. E a visão que eu tenho é que Ele está lá no trono, no comando. Eu estou vendo essa pobreza, mas estou vendo o trono. Eu estou vendo o teu sofrimento, mas estou olhando para Ele. E Ele mandou dizer para você que Ele está no comando de todas as coisas, e que Ele vai mudar essa realidade. Então Ele era usado por Deus nesse nível. E hoje eu quero ser esse profeta sobre a tua vida, para que você também seja profeta na vida de outras pessoas, e os tire desse vale. Então ele conecta 2 mundos. O profeta, ele nos mostra que é possível estar num lugar acessando outro lugar. É possível você estar num lugar acessando outro lugar. Alguém vê aquele risinho seu e chega para você com muita raiva: que risinho é esse? Aí ele não está entendendo. É porque você está no mesmo lugar que ele sentado, só que a tua mente está em outro lugar. Você está acessando outras coisas. Pode ser só a sua imaginação, mas se você for inteligente, você vai acessar no teu espírito. Você vai acessar verdades que põem você numa condição de controle. Que mesmo que a situação ao teu redor ela não é boa naquele instante, e alguém diz assim: mas que risinho é esse? Alguém já falou isso com você ou não? Que risinho é esse? Você está rindo aí? Está todo mundo angustiado, você está rindo de quê? Olhando para o nada e rindo. É porque eu estou acessando o trono, meu amado. É porque o Deus está mandando eu dizer para você que se você vê o que eu estou vendo, você vai ter o risinho que eu estou tendo também. Você vai conseguir enxergar o que eu estou enxergando também. Então existem questões, querido, que você tem que aprender com esse profeta. O lugar é o presente, a visão é o futuro. Então essa é a frase que você tem que entender sobre Ezequiel. Ele estava num lugar muito necessitado, esse era o presente dele. Mas a visão que ele tinha era o futuro dele. Então ou você vai ficar vivendo o teu presente com um monte de incredulidade, ou você vai acreditar que o teu propósito, o teu futuro está na mão do Senhor. E o teu futuro não é daqui a 1 ano, pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a 1 minuto, é daqui a 1 hora. Deus pode virar tudo na tua vida.
Então aqui essas verdades, ela vai mostrar que ele enxergou o movimento do céu, um arrebatamento no meio do exílio babilônico, ele alcançou o mais alto das revelações. Agora, como pode alguém no lugar que ele está ter alto nível de revelação? Explica um negócio desse. Como que pode alguém, vivendo uma luta no seu casamento, um problema financeiro, uma enfermidade que não vê uma saída, passando por uma dificuldade emocional, e esse indivíduo acessar o trono da presença de Deus, e ali ele encontrar resposta, fôlego para a vida dele, para poder suportar e sair daquele vale em nome de Jesus? Como isso é possível? Fala para o irmão do teu lado: você vai ver na minha vida, meu irmão. Fala para ele: você vai ver isso na minha vida. E é possível sim. É a mesma unção que está sobre mim. Então, estando em um lugar que não inspira nada, um lugar mal cheiroso, humilhado, mas alcançando um nível alto de revelação. Enquanto eu falo, pode ser que o Espírito Santo te faça lembrar de algum momento da tua vida. Enquanto eu falo, pode ser que o Espírito Santo te faça lembrar de algumas pessoas que você conheceu, e que você foi levar consolo para ela e saiu consolado. Que você foi visitar, levar uma resposta do céu, e a pessoa foi usada por Deus para arrancar você do teu vale. Porque aquele indivíduo, mesmo na condição que ele estava enxergando o que você não enxergava. Ele conseguiu acessar um céu fora daquele ambiente que ele estava. Isso não é loucura, querido, isso é fé. O que é, igreja? É fé. É você crer na palavra. É você olhar e falar: Deus, eu vou ler esse texto até que ele se cumpra na minha vida. Eu vou tomar essa verdade até que o Senhor faça na minha vida. Eu vou mergulhar e vou buscar um fôlego para a minha vida, porque eu não quero só para mim, eu quero que meus filhos também recebam. Eu quero que o meu esposo, que a minha esposa, eu quero que a minha célula, as pessoas, quando entrarem, elas recebam um fôlego na vida delas. Ah, querido, o que parece ser não controla o que é. Vamos falar juntos? É isso aí. Ele está dizendo: olha, o que parece ser não controla o que é de fato na sua vida. Porque só parece ser. Como que no pior momento da sua vida você pode alcançar tal nível de experiência com Deus? Como que alguém hoje, querido, que está passando o dia mal, como que pode alguém que está vivendo tempos de crises, e nesse ambiente ele viveu o maior momento da revelação da vida dele? É possível ou não é? Porque, amado, a visão que Deus lhe dá não é uma anestesia para a sua dor. Não é para isso. A visão que Deus lhe dá é para te dar coragem de olhar a sua realidade e continuar andando e perceber que basta mais alguns passos, você sai desse vale. Você sai, porque o diabo ele quer ofuscar a tua visão, ele quer escurecer teus olhos, ele quer que você perca a perspectiva. Mas um fôlego novo, querido, é o que você precisa. A gente precisa de um desafio para liberar o profético. A terceira coisa qual que é? Levantou-se um exército. Vamos falar juntos? Olha bem, Ezequiel 37, versículo 9, diz assim: então ele me disse, profetiza. O que ele falou? Profetiza. Você vai profetizar aqui hoje, irmãos? Porque eu quero te trazer uma palavra, mas que você acredite que essa palavra vai encher o teu coração de fé, de ousadia, de coragem. Eu oro para que Deus abra os olhos espirituais da igreja, te dê visão aberta como Ezequiel tinha, de enxergar o sobrenatural, não para anestesiar a tua dor do momento, mas para te mostrar que Ele está no comando, Ele está no controle, e que mesmo no vale você continua sendo filho. Você pode estar no vale, mas você é filho, meu amado. Ninguém vai tirar a sua posição. Você pode estar lá embaixo, isso é apenas geografia. Agora posicionamento é quem você é. Você pode estar lá embaixo na terra, mas aqui eu continuo sendo filho. Ninguém vai arrancar a tua posição. As pessoas podem levar você para o vale, mas ninguém tira a tua posição em Deus, a tua posição espiritual. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá esse glória a Deus aí em nome de Jesus. Você sabe que uma pessoa, querido, com um só pensamento pode mudar o mundo inteiro? Essa é uma frase muito forte, porque a gente entra agora no profético.
Porque esse texto é uma história. Havia um vale, havia um profeta, levantou o seu exército. Até aqui você entendeu uma história, e dela você descobre uma série de coisas importantes para a tua vida. Agora aqui você percebe o quê? Que no mesmo lugar do seu vale, Deus vai soprar esse novo fôlego. Foi ali, naquele vale. O que Deus falou para o profeta, para que ele profetizasse e dissesse: vento que vem dos quatro cantos. Aqui você descobre que Deus estava mostrando com clareza o quê? Olha bem o que diz em Ezequiel 37:9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Olha que profecia para a sua vida, querido. Olha que profecia para a área que está morrendo, respirando por aparelhos da sua vida espiritual. Olha que profecia para a tua casa, de você abrir a porta e falar igual o profeta: vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre essa casa, traz o teu fôlego sobre essa família, traz um novo tempo sobre essa família, levanta os teus filhos dessa casa. Olha que profecia para você começar a tua célula amanhã à noite, quando abrir a primeira oração, a gente vai dizer: Pai, manda aqui agora, eu profetizo sobre a minha célula, vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre essas pessoas, traz um fôlego novo sobre elas. Irmãos, algumas palavras podem trazer conforto a você e até direção, mas eu não vou ficar só em palavras. Por mais que eu ame as Escrituras e creio que elas podem libertando você a cada sentença, hoje nós precisamos entrar no profético. Nós precisamos acreditar que esse vento que soprou no vale que Ezequiel estava, ele pode começar a vir dos quatro cantos e vir sobre esta igreja hoje, sobre este lugar hoje. Porque se aqui um dia teve soldados que perderam a batalha e virou osso seco, meu amado, hoje cada osso vai encontrar o teu osso. Se aqui já teve soldados que vencia batalhas, que multiplicava, que rompia, que Deus usava, e há muito tempo não está vendo Deus usar, você vai ver hoje, Deus está soprando um fôlego novo, Deus está soprando um vento novo, porque nós estamos crendo nisso, meu amado. O Brasil está na rota do avivamento, eu tenho falado isso, e nós como igreja estamos nos preparando para receber esse vento do avivamento que está chegando nessa nação. E eu creio que Deus vai fazer em Volta Redonda algo extraordinário. Deus quer começar lá na tua casa, Deus quer começar dentro de você. Então você não pode ficar como um osso seco. Deus vai juntar os ossos hoje, vai soprar o vento, vai trazer um novo tempo sobre a tua vida. É o que eu creio. Quando eu digo Deus levanta um novo exército, o exército aqui é a igreja, querido. O teu exército é a tua família, o meu exército é a minha família, mas o nosso exército é a igreja. A tua família avivada vai chegar aqui, e cada um que chegar aqui no seu posto, quando Deus der um comando, não tem uma batalha que esse exército vai perder. Mas o princípio está claro: cada osso encontra o seu osso. Quando eu encontro, querido, a minha articulação certa, quando eu encontro o meu lugar e recebo o sopro do Espírito, ninguém segura esse exército, ninguém segura essa casa. O novo exército é a igreja. Qual o sinônimo de um exército? Eles têm a mesma marcha, têm o mesmo inimigo, o mesmo propósito e a mesma linguagem. Tem mais coisas, mas eu citei só esses quatro. Qual o sinônimo de um exército? O que representa um exército? Eles têm a mesma marcha, mesmo o quê? Eles marcham, querido, na mesma direção, no mesmo ritmo, debaixo de um mesmo propósito. Você sabe que quando Israel, eles andavam no deserto para caminho da terra prometida, as crianças iam na frente. Não sabia não, apóstolo, então vamos saber. Agora a pergunta é: por que Deus mandou colocar as crianças na frente? Porque a marcha delas era mais curta. Então nós sempre vamos andar pela marcha daqueles que andam mais devagar. Por quê? Porque todos têm que chegar,
não são apenas aqueles que vencem, aqueles que têm um caminho mais rápido, mas as crianças. Só que com o decorrer do tempo, 40 anos, essas crianças que agora tinham 8 anos, tinham 7 anos, nasceram ali, essas crianças agora já estavam jovens, e os que estavam atrás já estavam velhos. Então o que aconteceu? A marcha do exército começou a aumentar, e as vitórias começaram a aumentar, porque aqueles que marchavam devagar começaram a ter força, começaram a ter experiência, começaram a saber o que está na frente. Então, meu amado, não importa quanto tempo de crente você tenha, Deus tem uma marcha para você, Deus tem uma vitória para a tua vida, Deus espera que você faça algo. Mas eu estou na igreja só há 3 meses, não importa, eu estou na igreja há 1 ano, não importa. Deus tem o poder do Espírito para soprar sobre você, Ele quer usar você, e Ele vai colocar você na frente da gente, inclusive, para ensinar qual marcha que temos que ter. Olhe bem o que está acontecendo nesse texto. O exército tem a mesma marcha, tem o mesmo inimigo, tem o mesmo propósito e tem a mesma linguagem. É isso que faz um exército ser forte. Agora tem uma coisa, irmãos, que ela é fundamental: respiram do mesmo fôlego. Vamos falar juntos? Eu até disse que respirar do mesmo fôlego é o que mesmo? Conspirar. Conspirar é respirar junto, é você estar no mesmo lugar respirando a mesma coisa. Na sua casa, as pessoas que fazem parte da sua família, elas estão respirando o mesmo fôlego que você? Você e teu esposo, você e teu marido, tua esposa, você e teus filhos, vocês estão conseguindo respirar do mesmo ar? Respirar do mesmo fôlego é ter a mesma linguagem, é ter os mesmos objetivos, é buscar a Deus na mesma proporção. Porque às vezes, irmãos, um da casa paga um preço que o outro não paga. Às vezes um é dizimista e o outro rouba de Deus. Aí você não entende que fica oscilando a prosperidade daquela casa, porque os dois não conseguem, os dois respirar do mesmo fôlego. Aqui, a força desse exército é que o mesmo vento veio para todos, o mesmo fôlego levantou todos. Então todos eles respiraram do mesmo ar, do mesmo fôlego, e por isso eles estavam na mesma passada, na mesma expectativa. Esse é o exército que Deus quer levantar. Essa é a igreja que Deus quer levantar, meu amado, nesses dias. Uma igreja que respira do mesmo fôlego. Agora aqui, eles estavam no mesmo vale, preste atenção, receberam a mesma profecia, e agora caminham para o mesmo propósito. A gente está no mesmo vale aqui, irmãos. A gente tem que aprender, como igreja, a respirar o mesmo fôlego, trabalhar nas batalhas do outro. Quando você tem um irmão que está passando uma luta, entre em oração pela vida dele, entre em propósito pela vida dele, respire o fôlego dele também, querido. Respire a dor dele, mas não para sofrer junto, mas para levantá-lo, para ajudá-lo. Então aprenda a entrar nas batalhas, as batalhas alheias. Eu tenho que entender qual é o fôlego da igreja, para onde a igreja está indo. Isso não é propaganda não, querido, mas aprenda uma coisa. No dia 23 de novembro, que é a nossa segunda pele esses dias, chamado Projeto Vida Day, tudo que somos. Tem gente que está meio engolindo barriga, e está achando que nesse dia eu não preciso estar aqui. Esse é o nosso culto profético. Apóstolo, não vai ter mais dia 31 de dezembro? Vai. 31 de dezembro vai ter um culto profético. Mas aqui a profecia para 2020. Aqui é para a gente entender para onde vamos, qual a linguagem da igreja, o que vamos fazer. Pode ouvir um amém, meu amado? Mas ele ainda está meio perdido ainda. Ele, eu acho que. Não, irmão, você não acha não, você vai. Dá um amém, me ajuda aí. Mas não vou porque eu tenho que ir, a apóstolo falou que eu sou obrigado. Eu espero que não seja por isso. Eu espero que você deseje entender o que eu e a sua apóstola têm em mente. O que o Senhor tem falado com a gente. Para onde vamos? Que não depois você fica na igreja, mas eu não sei, eu estou na igreja, não sei o que eu faço. Irmão, porque não ouviu. Esse exército respira do mesmo ar. Esse é o exército que eu quero levantar aqui. Um exército onde todas as nossas igrejas estão vindo. Tomara que dê overbook mesmo, lote o lugar. A gente faz 2 celebrações, tem que vir, vem um povo agora vem outro, vamos ensinar outro agora. Tomara, não tem problema. Mas eu quero te dizer, irmãos, que se a gente sai daqui no dia 23, todos, não só com a mesma camisa não, que vai ficar lindo, eu sei disso. Mas se a gente sai daqui com a mesma proclamação, a gente varre essa cidade, irmãos. Você não está entendendo? A gente varre essa cidade.
A gente toma cada rua, cada casa dessa cidade. Deus vai lhe usar como profeta, meu irmão. No meio de uma cidade que é um vale de ossos secos, Deus vai colocar a profecia na tua boca, mas todos vão falar a mesma coisa. A gente tem oportunidades como essa, como a Universidade da Vida também, vai começar agora. Às vezes a gente anuncia isso, fica parecendo propaganda de culto, não é não, querido. É a sua sobrevivência. É você entender os princípios, você entender a raiz das coisas, você compreender como cremos. Então quando eu ponho isso é para te acordar, porque eu falei e volto a repetir, o Brasil está na rota do avivamento. Deus está levantando a igreja dele para uma grande colheita. Então tem um vale, tem um profeta, tem um exército. Tem um vale, tem um profeta e tem um exército. Se a gente entender o que está acontecendo aqui nesse vale, querido, apóstolo, eu estou num vale, então a gente está no caminho certo, porque aqui tem profeta, e aqui Deus vai levantar um exército poderosíssimo, para cumprir a ordem daquele que é o nosso cabeça, daquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, que Ele vai usar você para cumprir a grande missão, aonde a igreja está às portas, não só do avivamento, mas da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus quer usar você de uma maneira como nunca usou na história da tua vida. Tem alguém recebendo essa palavra, meu amado? Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Exércitos não nascem prontos. Vamos falar juntos? Exércitos não nascem prontos. Irmãos, no exército não nasce pronto. Ninguém aqui está pronto. As pessoas são treinadas. Antes de um exército, eram ossos secos. Sabe o que eles estavam fazendo? Procurando posição. Olha aqui que eu já quero orar. Procurando a posição, batendo. Irmãos, para cada osso achar o teu osso, bate. Então para de mimimi, irmão. Porque de vez em quando, para você encontrar o teu chamado, encontrar o teu ministério, bate. Você passa por momentos desagradáveis. Você é provado. Quem está entendendo aí, meu amado? Você é testado. Mas não é eu que testo você não, querido. Eu não tenho essa capacidade, essa resiliência. É o próprio Espírito Santo que lhe dá um caminho de crescimento. Eu falo por quê? Porque alguns nesse processo desistem de encontrar o teu osso, desistem de encontrar o seu lugar. Aqui era o objetivo de encontrar e se encaixar. Agora, porém, depois que cada osso encontrou o seu osso, agora pode chamar de um exército. Eu oro para que Deus olhe para essa igreja, querido, e veja um exército de pessoas que amam o Senhor acima de todas as coisas. E que estão dispostos, sabe, a cumprir a chamada do Senhor. Qual que é seu vale, hein? Qual que é a sua profecia? Qual que é o seu propósito? É necessário você descer nele. Não tem como você vencer sem descer no vale. Ouça essa verdade aqui, querido. A profecia, ela muda ambientes, sem mudar móveis de lugar. Deixa eu orar por você, mas antes de eu orar, fazer você entender uma coisa. Pense numa casa onde todos os móveis estão no mesmo lugar. Quando você limpa a casa, põe um cheiro agradável, põe uma música tocando. Tem dia que parece outra casa, sim ou não? É a mesma casa, mas ela ficou limpa, ela ficou cheirosa, ela tem uma música agradável tocando, ela tem uma flor que você colocou logo na entrada da casa. É a mesma casa, que talvez pode até ser uma casa simples para quem vê, mas você entra e fala, meu Deus, parece que eu mudei de casa, parece que no mínimo eu mudei os móveis de lugar, os móveis estão no mesmo lugar, a casa está no mesmo lugar. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, a profecia tem um poder de mudar ambiente sem mudar o ambiente de lugar. O que significa isso? Que esse é o poder do respirar de novo, esse é o fôlego. Situações mudam sem que precisem mudar. Apóstolo, mas Deus não vai agir na minha causa? Ele vai. Mas primeiro você vai tomar uma atitude, meu amado, dentro de você, uma convicção profética dentro de você, de que não importa como a situação esteja,
Se necessário, você vai andar no meio do vale, pisando entre os ossos, mas você não vai parar de andar, você não vai parar de fazer o que Deus mandou. E quando vier a profecia, você vai abrir a tua boca e vai dizer como Ezequiel: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esta causa agora, porque eu creio que esse vento vem para mudar a minha vida. Quem está pronto aí, diga amém. Se ponha de pé nesse momento, meu amado. Havia um vale, havia um profeta, levantou-se um. Havia um vale, havia um profeta, levantou-se um exército. O exército está de pé, não está não? Cada um tem a sua rota, a tua caminhada, a tua história. Essa profecia de Ezequiel, querido, ela é para mim e para você. Essa palavra, ela foi escrita para nós. Ela tem uma força tão grande, porque a profecia tem poder de mudar ambientes sem mudar os móveis de lugar, querido. Ela tem poder de mudar ambientes sem mudar os papéis de lugar, sem mudar o que está escrito no papel. Não precisa mudar o que está escrito no papel, não precisa mudar o lugar onde está teu processo. As coisas não precisam mudar, querido. Quando a profecia entra, ela muda o ambiente. Aí alguém diz assim: mas como que você está com esse risinho aí? Mas na verdade, a situação não mudou. É porque a profecia já entrou. Só que entenda uma coisa, querido. Primeiro um vale, depois a profecia, e depois Deus entra com provisão. O exército aqui era a provisão que Israel precisava para vencer as suas batalhas. Era um exército que perdeu a batalha, um exército que estava sem fôlego, um exército que os sonhos acabaram, muitas histórias foram interrompidas, como a história de muita gente. Mas quando entrou o profético, levantou-se um exército. As histórias interrompidas voltaram, os sonhos cancelados voltaram, o fôlego perdido voltou, e o propósito de todo mundo chegou sobre eles. Amado, se você um dia foi um soldado e hoje está caído, hoje Deus vai te levantar. Se você um dia teve uma família tão bonita e restaurada, reestruturada, tanta coisa que você perdeu, Deus está dizendo: eu vou levantar, eu vou te dar um fôlego tão poderoso, que você vai descobrir que a profecia muda ambiente sem mudar os móveis de lugar. Se você entender o que eu quero te dizer, querido, você vai começar a mudar hoje aqui nesse lugar. Você vai começar a perceber que Deus vai fazer, mas você não vai esperar Ele fazer para começar a tomar atitude na vida. Você vai agir só no fato de você começar a profetizar. Vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre esses ossos para que vivam. Vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre esses mortos para que vivam. Vento que vem dos 4 ventos, assopra sobre esses mortos para que vivam. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vem, 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 vem vento dos 4 cantos. Vem, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vem dos 4 ventos, vem dos 4 ventos, vem fôlego, vem ruach, vem ruach. Vem, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Vem dos 4 ventos.